Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje eu vim trazer um conteúdo um pouquinho diferente aqui para vocês, mas eu vou colocar aqui na nossa aba de livros para evoluir a nossa carreira. E eu trouxe um dos livros melhores que eu já li. Eu acho que esse é o segundo, o primeiro, depois eu vou fazer um outro review. Mas esse é o segundo livro que eu mais gostei. O livro se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? É do Dale Carnegie. E foi, sem dúvida, assim, um dos livros que eu mais tive aprendizado e destaque nos últimos livros que eu li desse ano, né? Nós estamos em 2023, né? E eu li alguns livros desse ano já voltados para a comunicação, alguns estão aqui, mas esse daqui foi o que eu mais gostei. E dentro do livro do Dale Carnegie, eu queria falar alguns trechos, né? Vou falar assim, um pouquinho do contexto do livro. Não vou aqui fazer resumo, não vou fazer sinopse, não é a ideia, tá? É só formas de como você pode aplicar isso no seu dia a dia, como que você pode trabalhar. Esse livro, né? Essa pessoa aqui, para vocês terem uma ideia, esse livro existe. Vou pegar, tá? Pesquisar. Ele tem. A pessoa já morreu, tá? Porque já foi feito. Ó, o primeiro livro foi publicado em 1937. Tá? 1937. Então, hoje a gente está em 2023. Olha o quanto de tempo que esse livro foi escrito. E é claro que depois de um tempo ele foi melhorado, né? Então, algumas pessoas mexeu nele, adaptou ele para trazer ainda mais para a linguagem nos dias de hoje. Mas eu sempre falo que livro que dura bastante tempo, ou seja, que ele fica ali com a gente vários e vários anos, várias pessoas aproveitando, pegando, revendo, faz muito sentido. Com certeza deve ser um livro bom, tá? Então, esse livro aqui, indico super vocês lerem. A ideia, qual que é a ideia central, né, do livro? Ele fala bastante sobre como que você pode fazer com que as pessoas gostem de você. Então, ele até o título é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, como que as pessoas podem gostar de você? Como que você pode tirar delas o que é melhor? Então, fazer com que elas queiram também fazer aquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, tem alguma coisa, uma negociação para fazer, e a gente pensa sempre em ganhar, mas a gente nunca pensou em como a gente pode fazer que a pessoa entenda que aquela situação vai ser melhor para ela e não para mim. Então, dentro do livro, ele traz alguns princípios, tá? E eu vou explicando algumas coisas aqui, mas depois vocês vão ler e vão entender mais. O primeiro princípio, né? Então, a primeira ideia que ele passa, ele fala que é muito importante que a gente não critique, não condene e não reclame, né? Então, quando a gente está conversando com uma pessoa, quando a gente está falando sobre alguma situação, quando a gente está murmurando, né, dando feedback, talvez, enfim, várias coisas, e a gente está fazendo o quê? Criticando. Nós estamos criticando ali as pessoas, e muitas vezes a gente critica a própria ideia da pessoa. Às vezes ela nem falou, ela nem conseguiu verbalizar tudo que ela quer, a gente já critica e já fala. Então, ele deixa esse primeiro princípio, não fazer isso, porque isso vai fazer com que a gente afaste as pessoas, com que elas sintam, vamos dizer assim, medo de trazer alguma ideia para você, porque com certeza você vai condenar a ideia dela. Então, princípio número 1. Princípio número 2, ele fala para a gente fazer elogio sincero. Então, tem muitas pessoas que têm muita facilidade para fazer críticas, né? Então, vamos criticar fulano por causa de tal e tal coisa, mas e elogios sinceros? Tenho certeza que você deve lembrar quando você pensou, putz, o meu chefe só vem me falar quando eu erro, mas quando eu acerto, ele nunca fala. Então, ele fala que a gente precisa fazer elogio sincero para as pessoas, para que as pessoas possam se conectar com a gente de maneira melhor. 3, a gente tem que despertar no outro um desejo ardente. Então, se eu vou falar com vocês aqui sobre recrutamento e seleção, eu tenho que despertar em vocês um desejo, ou seja, uma vontade de vocês querer fazer isso. Porque senão, aquela motivação vem. Então, gatilho, a motivação ali não vai vir para vocês. E aí, vocês com certeza não vão ligar muito para o que eu estou falando, tá? Outra coisa que ele fala, inclusive, uma frase bem legal. Aqueles que conseguem se colocar no lugar dos outros, que conseguem compreender o funcionamento da mente alheia, não precisam se preocupar com o que o futuro nos reserva. Enxergar o ponto de vista da outra pessoa é despertar nela um desejo ardente. Ou seja, gente, nós precisamos entender o ponto de vista da outra pessoa. Por que ela está querendo fazer daquele jeito? Faça perguntas, né, ao invés de você simplesmente já sair criticando. Então, um ponto importante aqui. Outra coisa, outra frase de impacto. Se existe um segredo para o sucesso,
ele consiste na capacidade de entender o ponto de vista do outro e enxergar não somente o que está vendo através dos seus olhos, mas através dos olhos da outra pessoa. Muitas vezes a gente simplesmente fala o que a gente tem que falar na nossa cabeça, o que a gente quer. Mas será que a outra pessoa está pensando? Qual será o objetivo da outra pessoa? A gente precisa parar para refletir isso, tá? Então, ele fala sobre isso. Depois, ó, no 4, ele fala sobre sorrir. E, gente, vocês que já fizeram alguma mentoria comigo, já conversaram comigo, já trocaram ideia, vocês sabem que eu adoro dar risada, falar uma bobeira, trocar experiência. E sorrir, gente, é uma forma de você se conectar com a outra pessoa. É um sorriso para gerar outro sorriso. Muitas vezes você vai ficar carrancudo, já vai falando o que tem que falar. Então, se conecte com essas pessoas, tá? Se conecte com as pessoas para elas poderem ajudar você. Sorria mais quando você for falar isso, faça uma amizade melhor. O 5, chame as pessoas pelo nome. E, gente, eu testei isso bastante. As pessoas se sentem mais importantes quando elas são chamadas pelo nome. Porque parece que você demonstrou um certo tato ao procurar chamar a pessoa pelo nome, tá? Eu fiz isso começando a entrar no Uber, por exemplo, que eu viajei recentemente, eu entrava no Uber e perguntar o nome das pessoas. Ou no restaurante, perguntar o nome das pessoas. Eu não faço tão bem isso ainda, mas minha namorada faz mais. Só que isso, gente, ó, eleva bastante o contato seu com aquela outra pessoa, tá? Outro insight que ele fala para a gente falar sobre assuntos que interessam o outro. E esse daqui eu confesso que é a minha maior dificuldade, porque eu sempre quero chegar no rolê e já quero chegar conversando, falando, papapá, e não. Isso, gente, não conecta com as outras pessoas. E ele deixa bem claro aqui no livro que as pessoas, elas só estão se importando, na verdade, com elas mesmas. Né? Então, assim, mas como assim as pessoas não se importam com as outras pessoas? Todo mundo se importa, mas a gente se importa com a gente primeiro. Então, a gente quer falar da gente. Então, quantas vezes... Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Você foi no encontro com alguma amiga, com alguém, e não falou nada. Você só falou a noite inteira, você só perguntou, a pessoa desabafou, no final, a pessoa fala assim, nossa, foi tão bom sair com você, você me ajudou muito. E, tipo, o que você fez? Nada. Você deu atenção para a pessoa. Então, isso é importante, tá? Depois ele fala também, ó, a única forma da gente se dar bem numa discussão é evitando-a. Ou seja, não adianta a gente querer ser a melhor pessoa, de querer, isso aqui, porque é certo, porque você está errado, papapá. E, tipo, gente, todo mundo sai perdendo quando há uma discussão. Então, ele fala que a melhor forma de você fazer isso é evitando. Então, vamos apaziguar, vamos tentar resolver da melhor maneira, mas nunca tentar, né, fazer com que isso seja levado para discussão. Outro insight, demonstre respeito pela opinião alheia. Entendeu? Então, não adianta você falar assim, nossa, Bianca, mas você está errada. Seria legal você perguntar, Bia, mas por que você chegou nessa ideia? Por que você teve essa concepção? Por que isso está chamando a atenção para você agora? Então, perguntas que você pode fazer para a pessoa. Outra coisa, se você estiver errado, se você fizer alguma cagada, vamos usar o português claro aí, se você estiver errado ou errada, peça desculpa e admita rápido que você fez. Não tem coisa pior do que a pessoa ficar lá batendo que ela tá certa, batendo que ela tá certa, sendo que ela não está certa. E ela não entende que ela não tá certa também, tá? Então, não fica remoendo, batendo, correndo e tal. Rapidamente corrige se você estiver errado. Comece sendo amigável. Então, não adianta, gente, já chegar. Vocês que vão trabalhar com recrutamento, principalmente, vocês vão ver o quanto que é ruim, vamos dizer assim, a pessoa chegar, abordar você no LinkedIn ou falar com você e já mandar a letra, assim, tipo, é isso aí, quero uma vaga. Tipo assim, e gente, cadê aquela conexão? Cadê aquela empatia que a pessoa pode ter? Cadê aquela... Enfim, cadê, né? Não tem, porque a pessoa já saiu por aí fazendo o que ela tinha que fazer. Então, cuidado, tá? Seja amigável. Faça com que o outro diga assim. E isso eu testo bastante, porque quando você fala as coisas no sentido negativo, então, eu não vou conseguir fazer tal coisa, não vou conseguir estudar, não vou fazer tal coisa. O que acontece, gente? Liga uma chavinha aqui na tua cabecinha e fala assim, não, ela não vai conseguir fazer, melhor nem tentar. Então, gente, cuidado com essa ideia, né, de que você não consegue fazer as coisas.
Dificuldade todo mundo tem, mas a gente tem que focar e trazer isso para o positivo, tá? Deixa o outro falar na maior parte da conversa, isso é muito difícil para mim. Muito difícil. Mas não é impossível, tá, pessoal? Então, preste mais atenção, faça mais perguntas ao invés de você querer falar mais, querer ficar conversando, querer trazer seu ponto de vista. Não que não seja bom, todo ponto de vista é legal, mas fale menos, escute mais, que vai ser legal. Outro insight demonstre compaixão pelo desejo dos outros. Então, ao invés de você julgar, nossa, sua vontade é viajar para a praia. Nossa, minha vontade é viajar para Orlando. E aí, gente, você acha que vai criar uma conexão com a pessoa fazendo um negócio desse? Não faça isso, tá? Demonstre compaixão pelo que a pessoa quer. Nossa, que legal, conta mais, deixa a pessoa falar. E aí, o último insight, que eu acho que é esse que eu quero fechar aqui, é o. Pronto. Ótimo. Não vou cortar, vai ficar assim na gravação. O último insight que eu queria trazer para vocês é que realmente é o mesmo que eu estou falando bastante tempo, que nossa mente, seja nós que somos liderança ou não, a gente precisa sempre olhar pela ótica do outro. E como que a gente vai olhar? Fazendo perguntas, tá? Bia, mas que história é essa de fazer pergunta? Fazer pergunta faz com que a pessoa desbloqueie o potencial dela sem você precisar dar a resposta. E por que eu tô falando isso? Porque a gente dá a resposta uma vez, duas vezes, três vezes, mas essa pessoa se torna dependente de você muitas vezes. E aí o líder fala assim, nossa, eu não sei o que eu faço, que as pessoas ficam dependentes de mim. Começa a fazer perguntas. Ao invés de você dar a resposta, Bia, eu vim aqui, eu preciso fazer tal coisa. Nossa, você já fez tal coisa? Não fiz. Então, o que você acha de você fazer? Aí você traz uma ideia para mim, tá? Diferente, tá, gente? E aqui eu não tô falando que não é para você dar resposta pronta para a pessoa, mas eu estou falando que seria legal você fazer as pessoas pensarem um pouco mais antes delas te perguntar. E, para fechar, chave de impacto, pessoas gostam de se sentirem importantes. Então, quando você entender que você precisa fazer com que a pessoa se sinta importante, o jogo está feito para você.